A língua egípcia possui mais de 4.000 anos de existência, porém passou por vários estágios de evolução ao longo de sua história. Sua origem se integra à família linguística chamada afroasiática, compostas pelas línguas camíticas e semíticas, abrangendo em línguas camíticas o egípcio antigo, o berbere e o chita, e em línguas semíticas o árabe, o hebraico e o acádio. Embora farei uma breve introdução da evolução da língua egípcia, ressalto que nossos estudos vão focar somente na escrita hieroglífica. Egípcio Antigo. O egípcio antigo foi uma língua originalmente falada no Vale do Nilo, na Península do Sinai e em vários oásis no deserto do Egito, com vestígios datados de aproximadamente 3.200 anos antes de Cristo, encontrados em cerâmicas e nas tumbas pertencentes ao período pré-dinástico e também do início da primeira dinastia. A escrita hieroglífica. A escrita hieroglífica foi utilizada entre os anos 3000 a.C. até no século IV d.C. Os antigos gregos deram o nome de hieróglifos às inscrições egípcias encontradas nos monumentos públicos, paredes dos templos e também nas tumbas. O termo deriva das palavras hieros, que significa sagrado, e glifos, que significa inscrições. No Egito, essa escrita foi utilizada desde a formação do Reino Antigo até o ano de 396 d.C., sendo a última inscrição hieroglífica utilizada no Templo de Philae, ou seja, antes do imperador Teodósio decretar o encerramento dos templos pagãos em todo o Egito. Os hieróglifos eram desenhados ou esculpidos em baixo ou em alto relevo e podiam ainda ser coloridos posteriormente. Foram encontrados no interior de câmaras mortuárias, paredes e fachadas de templos, nos obeliscos, em estelas, amuletos, sarcófagos, papiros, linhos, artefatos diversos e até mesmo nas mobílias. A produção dessas inscrições eram feitas em várias etapas e por vários indivíduos. Um era encarregado de demarcar os espaços para os textos e gravuras. Outro transcrevia o texto original, talvez em papiro, para a parede, e outro esculpia, e outro também adicionava as cores. Era uma tarefa feita em equipe. Escrita hierática. A escrita hierática foi utilizada nos anos de 3000 a.C. até o século III d.C. Foi uma forma de escrita tão antiga quanto os hieróglifos. Tinha por função ser usada de forma mais administrativa. Porém, seu nome deriva de hieráticos, que significa sacerdotal, e foi muito utilizada pelos sacerdotes em seus textos religiosos. O hierático foi também utilizado desde o Reino Antigo para correspondências, documentos legais, tratados matemáticos e médicos. Escrita demótica. A escrita demótica foi utilizada entre o século VII a.C. ao século V d.C. Demótico em grego significa popular. Foi uma escrita com letras no formato cursivo, muito utilizada no cotidiano egípcio. O seu uso coexistiu com a escrita hierática, que foi substituindo-lhe gradualmente. A língua e escrita copta. A língua escrita copta foi utilizada entre o século IV ao século XII d.C. O copta surgiu durante as traduções de alguns textos demóticos envolvendo magia e misticismo, e isso ocorreu durante o período helenístico e greco-romano, quando um novo sistema de escrita misturou caracteres demóticos e gregos, e foi chamado atualmente de copto antigo. O seu nome deriva do coletivo árabe Kubit e do grego Aegyptios,
designado para identificar os habitantes nativos do Egito. Esse último estágio da língua egípcia foi utilizado a partir do início da era cristã até por volta do século XII d.C., quando então começou a ser substituído definitivamente pelo árabe. Vale ressaltar que a língua copta ainda é utilizada no Egito, em liturgias da Igreja Ortodoxa Copta. A decifração dos hieróglifos egípcios. O cristianismo no Egito foi um marco decisivo que colocou um fim ao uso dos hieróglifos, pois a pressão para a adoção da escrita alfabética fez com que o idioma grego assumisse ainda mais importância no Egito. Com o encerramento dos tempos pagãos, a decadência das escritas tradicionais egípcias prosseguiu até o final do século IV d.C., e em pouco tempo, até mesmo a elite egípcia perdeu o conhecimento da estrutura e do funcionamento dos hieróglifos. No século XVII, o jesuíta alemão Athanasius Kircher fez a primeira contribuição relevante em prol do redescobrimento da estrutura da língua egípcia. Muitos consideram que esse jesuíta foi o fundador da egiptologia. Em 1785, o francês Jean Barthélemy propôs que dentro dos cartuchos dos hieróglifos continham nomes próprios de reis, rainhas e divindades. Poucos anos depois, uma grande expedição francesa faria uma descoberta revolucionária em relação aos conhecimentos modernos acerca dos hieróglifos, quando acharam a Pedra de Roseta, que trouxe de volta à luz o conhecimento, ou melhor, a decifração da escrita egípcia antiga, após quase 1500 anos de esquecimento e silêncio. A Pedra de Roseta. A Pedra de Roseta foi um tablete de basalto negro, medindo 1,14 m de altura por 72 cm de largura. Ela foi descoberta em 1799 por Napoleão durante sua invasão ao Egito. Parcialmente destruída, foi encontrada em El Rashid, nos arredores de Roseta, a cerca de 56 quilômetros no nordeste de Alexandria. Após a capitulação francesa, a Pedra de Roseta passou para as mãos britânicas e atualmente encontra-se no Museu Britânico em Londres, onde passa por uma grande disputa jurídica internacional. Essa pedra é uma estela do período helenístico, contendo inscrições datando do reinado de Ptolomeu V, onde estão listados os benefícios concedidos pelo governo ptolomaico aos templos egípcios e a contrapartida dos sacerdotes no suporte e legitimação da sua dinastia. O texto é uma comemoração ao 9º ano de ascensão do rei ao trono do Egito e foi inscrito em 2 línguas, egípcio e grego, porém em 3 formas de escrita diferentes: hieroglífica, demótica e grega, que graças a isso possibilitou dar início ao processo de tradução, ou melhor, decifração dos hieróglifos egípcios em relação aos seus significados. Em 1802, o diplomata sueco Johan David Archblad assumiu a tarefa de investigar a estela após a desistência do seu professor e, em pouco tempo, identificou no texto demótico todos os nomes próprios e uma lista de 30 nomes, a metade estava correta. A chave para o sucesso foi a comparação sistemática do texto original com a gramática copta. Com a derrota de Napoleão, a estela foi translada para Londres e o processo de decifração foi iniciado pelo médico britânico Thomas Young, que investigou 6 cartuchos ao longo do texto e também descobriu a orientação de sua leitura. Champollion deu continuidade aos trabalhos de Young e, por volta de 1821 a 1822, publicou uma nova proposta para a leitura do texto hieróglifo dessa estela. Foi Champollion que descobriu que os hieróglifos não eram somente alfabéticos e silábicos,
mas que também expressavam ideias e conceitos. Esse sistema gramatical foi publicado em 1836. A partir de 1837, o linguista e egiptólogo prussiano Carl Richard Lepsius aprofundou os conhecimentos alcançados por Champollion e fez incontáveis descobertas e contribuições nos ramos da egiptologia. Foi Lepsius que levou a gramática egípcia a ser definitivamente finalizada. A língua dos egiptólogos. Durante o século XX surgiram diferentes abordagens para o estudo da gramática egípcia. A Escola de Egiptologia de Berlim foi fundada pelo egiptólogo alemão Adolf Erman e contribuiu bastante para esses estudos. As gerações seguintes prosseguiram esses estudos e priorizaram abordagens comparativas entre a língua egípcia antiga e as línguas semíticas modernas, dando mais atenção aos aspectos verbais, propondo assim uma tradução mais fiel ao conteúdo original. Olá, eu sou o André Moreira, professor deste curso de Egiptologia, e essa foi a nossa aula de número 37, onde estudamos a evolução da língua egípcia. Para você que está chegando agora e gosta do tema e pretende fazer esse curso de Egiptologia, eu recomendo que você assista os vídeos desde a aula número 1, ok? Eu não sei se vocês perceberam, mas neste vídeo, logo na tela de abertura, eu já comecei a utilizar os números no formato em hieróglifos. E atenção, a próxima aula vai ser muito importante, não percam, ela vai servir de base para a gente começar a entender o sistema hieroglífico, ok? Então um grande abraço e até lá!